Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui na companhia de Fred Figueroa nesse programa dirigido por nosso querido João Trigueiro, onde vamos analisar, Fred, mais um capítulo desse xadrez político do Esporte Clube do Recife nesta reta final de temporada. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais, né? E, sobretudo, atualizar esse cenário que é tão importante para o clube, tão decisivo aí, talvez até para os próximos anos do Leão da Ilha do Retiro. Talvez não, Celso, com absoluta certeza. Porque as decisões que estão sendo tomadas agora, Uhum. as negociações que estão acontecendo agora, as posturas e posicionamentos que estão vindo a público agora, tudo isso é absolutamente decisivo, urgente e quase que de forma desesperada para que o esporte tente voltar para os trilhos, depois daquela que talvez seja a pior temporada da sua história. De constrangimento, de vergonha, de destruição de imagem, com absoluta certeza. Principalmente se a gente pensar que são agentes internos, né? Que Isso, promoveram esse esfacelamento da imagem do clube. exatamente. Resultados, tabus, números, recortes negativos, tudo isso forma de 2025 o pior ano da história do esporte. Financeiramente não é o pior ano da história do esporte, mas de 40 dias para cá começaram a surgir informações, atrasos, dívidas não pagas, acordos não cumpridos, que também já trazem o que muita gente colocava interrogações, e quando eu digo muita gente, incluo diretamente nós aqui do 45 Minutos, sempre fizemos várias ressalvas desse escudo de proteção da gestão de Uri quanto ao absoluto equilíbrio e prosperidade financeira. A gente sempre destacou a recuperação judicial, que evita credores batendo na porta, e os muitos e muitos milhões que entraram de uma completa mudança do mercado de patrocinadores, por exemplo, com a era das bets, com o dinheiro significativo da venda dos direitos de TV por 50 anos. Que já tá atrelado a um outro movimento, Isso, de um momento do futebol que não vai dar um passo para trás, que a gente sabe que é daqui exatamente. para frente, Com as ligas, com as tá? ligas. Da venda de Pedro Lima, de outras vendas. Claro que existe mérito nessas negociações, tá? O esporte, por exemplo, foi bem avaliado nos valores da liga, nessa venda dos 50 anos. O valor fechado com a Bet Nacional é um bom valor para o clube do porte do esporte. A negociação do Pedro Lima foi uma ótima negociação. Existiram acertos, claro, mas um cenário muito favorável externo que permitiu a consolidação dessa imagem que começa a ruir agora. Na verdade, ela começa a sofrer um grande choque de destino de dinheiro quando das compras, né, de Carlos Alberto, de Matheus Alexandre, daquele começo de temporada. Mas isso a gente já falou muito, Celso. Isso a gente já falou muito. Porém, se faz necessário repetir, 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 porque o buraco é tão fundo que às vezes, se a gente não contextualizar, se perde alguma coisa pelo caminho. E aí, Celso, é importante, inclusive, essa contextualização, porque parte do que a gente vai debater nesse programa, parte direta, está em não deixar esquecer e não ficar para trás e não se virar por inteiro a página do que está acontecendo, do que aconteceu em 2025. Inclusive, Fred, talvez, né, seja essencial a gente começar pintando aqui o pano de fundo para que a gente possa tratar de fatos novos, uti- é, é, trazendo como protagonistas para o lead aí das matérias personagens que há 20 anos não protagonizavam matérias, não mobilizavam a imprensa local, como é o caso de Severino Branquinho, que vem agora como
um possível nome mais forte, nome mais próximo para assumir o clube depois que essa gestão que você acabou de contextualizar, deixar a Ilha do Retiro. Então, acho que é muito importante a gente trazer e explicar como é que a gente traz de volta personagens como o próprio Branquinho, né? Perfeito, Celso. Todo esse colapso do Sport na temporada levou o presidente Yuri Romão, na última sexta-feira, a uma coletiva em que ele anunciou a sua saída programada do clube para o dia 31 de dezembro. Yuri sentou naquela mesa, naquela coletiva, saindo da reunião em que ele finalmente, pela primeira vez, cedeu a essa possibilidade. Talvez as informações fossem ainda muito quentes, ainda não tinha todas as costuras organizadas na cabeça de quem está fazendo essa costura. E eu acredito que até agora não tem tudo muito claro. Yuri, naquela coletiva, ele diz que vai sair. Quando perguntado, fala que não será renúncia, né, como se renunciar fosse algo menor, como se renunciar fosse diferente de sair de alguma forma, mas isso é uma. Cita convocação antecipada de eleições. Aí ele cita o que seria uma antecipação de eleições, muito estranho, Uhum. né, antecipar a eleição de dezembro de 2026, e depois fala em mandato tampão. Ponto. Não se entrega mais nada daquela coletiva. Nos bastidores, começam os rumores do que realmente está acontecendo, de como foi a reunião, de quem esteve na reunião, das costuras políticas que ali estavam. E desde então, Celso, por leitura da oposição e por informações de bastidores, todos já entenderam que havia um plano de uma composição política, tá, para uma eleição indireta, para uma eleição de conselho, tá? E até o primeiro nome surgiu que não foi confirmado e nessa segunda-feira chega quase que em tom oficial o nome de Branquinho, tá? Que foi presidente do esporte há 22 anos, Isso. tá? No biênio 2023-2024. 2003, 2004. É tanto tempo que a gente confunde. No biênio 2003-2004, 2 anos que o Sport estava na Série B e permaneceu na Série B. Mas eu vou falar desse passado da gestão de Branquinho depois, tá? Vou aqui seguir Uma lógica. uma lógica política, tá? O nome de Branquinho, ele surge em tom oficial porque João Humberto Martorelli, ex-presidente do clube, tratou dessa forma de maneira completamente aberta em pelo menos 2 entrevistas, uma para Daniel Leal, do GE, e outra para Pedro Maranhão, do NE45. Até cravar aqui, até sublinhar aqui que quando o Fred fala que foi uma conversa completamente aberta, não é simplesmente que foi uma conversa oficial para que os repórteres pudessem publicar tudo que fosse conversado. Foi uma conversa muito aberta, no tom de ter sido muito franca, né? Sim. Muito transparente, talvez. E eu não sei, Celso, o quanto isso é um elogio ou uma crítica. Porque do que foi dito por Martorelli, eu não sei o quanto teve de estratégia que ele pensou assim, ó. Nessa segunda-feira, eu vou dar luz a isso que está sendo costurado nas sombras. Que detalhe, é muito melhor assim. Uhum. É muito melhor que se dê luz. Mas em tudo que ele falou, passaram coisas ali descartáveis, que deveriam ter sido evitadas. E eu vou voltar para elas daqui a pouco. A gente vai ler alguns trechos do que Martorelli falou, tá? Mas Martorelli trouxe o nome de Branquinho, já basicamente com a certeza de que esse nome é o nome do consenso de um grupo político que convenceu Yuri Romão de sair do poder, tá? Mais do que trazer o nome de Branquinho, Martorelli, como a gente falou aqui, jogou luz no que está acontecendo. E essa costura política, ele já mudou a data da saída de Yuri, Perfeito. tá? Ele descarta o 31 de dezembro, ele coloca o 5 de 5 de janeiro. janeiro, que é quando o mandato de Yuri completa 1 ano, e a partir daí, com a renúncia dele, uma renúncia ou uma licença do vice Rafael Campos, o conselho teria a prerrogativa de decidir o nome do novo presidente, do novo vice-presidente. Não sei exatamente a denominação oficial,
que colocaria Branquinho como o líder principal do esporte para 2026, tá? Ponto. Martorelli trouxe essas informações. E daí ficou mais fácil cada um, de fato, se posicionar abertamente sobre o que está acontecendo, tá? Você tem grupos políticos no esporte e eu acho até importante citar esses blocos políticos, porque algumas pessoas Não não acompanham, entendem muito né, o bem dia o a dia, né? xadrez. Eu não sei se eu posso dizer que são 4, se são 5. Existem. Eu converso com muita gente, Celso. Acho que hoje eu conversei com pessoas de 4 blocos, só que, ao mesmo tempo, eu não tem uns que eu acho que é de um e aí pertence a outro. Existem elos, Que existem transitam flutuações, também, existem né? pessoas que transitam, como o próprio Branquinho é um cara de um perfil de pacificador, tá? Mas eu vou falar desses blocos. Vamos considerar o bloco do presidente, do atual presidente. O que seria a situação? Existem duas formas de enxergar esse bloco. A oposição mais distante, mais, mais oposição mesmo, tá? Declarada, que é o Leões pela Mudança, por exemplo, vai dizer que esse grupo de Yuri ele se estende ao grupo de Gustavo do B, que é o mesmo grupo de Martorelli e o grupo mais próximo de Branquinho. Tá? Quem é da oposição mais direta vai fazer essa leitura. Por uma conveniência política, obviamente, Que não tá errada. mas que não está errada porque a raiz é a mesma. Exato, Tá? exatamente. O que acontece é que Essa leitura, Fred, talvez ela seja uma leitura que ela meio que deu uma parada no tempo, é isso. sabe? Eu acho que ela é uma leitura precisa sobre o que você falou. A Quando a gente raiz. muda, quando a gente, ó, deixa eu mostrar a foto aqui para vocês, e vou botar aqui um marco. Sim. Esse aqui é o marco. Nesse marco, nesse recorte que é o que a gente tá vendo, sim. Eu acho que a gente pode dizer que são pessoas que, de certa forma, vêm de uma mesma De uma origem, mesma raiz. de Tá? uma mesma Tanto que a gente raiz. tem uma foto aqui atrás, Celso, tá? De um almoço com Yuri Romão cercado por Gustavo do B e por Severino Otávio Uhum. e por Branquinho. Então, assim, contra fotos e fatos, não há argumento. Não é uma leitura errada, tá? Não é uma leitura errada. Mas é uma leitura que agora ela é muito jogada nas redes sociais, porque é uma leitura também de estratégia política Oportunista. nesse momento. E Oportunista no não sentido, no sentido pejorativo, no mas que sentido de. de encontrando, do jeito que a gente tá falando, para Sim, usar a mesma analogia, certo? Do jogo de xadrez, sim. tá? É um movimento dentro do que você tá entendendo como parte natural das Sim, jogadas. totalmente, Desse jogo totalmente. aqui, faz parte. E não para esse grupo mais distante tem que ser essa visão. E é a visão de muita gente, tá? Eu acho que dentro do grupo de Milton, do Luciano, também tem pessoas que têm essa visão. E existem dois fatos, Celso, que precisam ser considerados. Além deles terem realmente a mesma raiz, tá? Óbvio que tem a mesma raiz. Tem um ponto. Yuri Romão não formou seu grupo. Perfeito. Ele é uma liderança Liderados. sem liderados. Quem é o grupo de Yuri Romão? Rafael Campos, São os dirigentes de Guilherme ocasião. Falcão que saiu, são perfeitos, Celso. Você usou o melhor termo. São os dirigentes de ocasião, porque eu falo aqui tranquilamente. Existem vice-presidentes do esporte que não são do grupo de Yuri Romão. Vamos citar um exemplo aqui de um personagem que também surgiu de uma semana para cá, o nome de Rodrigo Guedes, por exemplo. Ex-vice-presidente jurídico. Foi presidente jurídico, foi vice-presidente jurídico de Uri, e aí é o que eu acho que é importante a gente destacar. Talvez, Fred, tudo que a gente falou aqui dialogue com, seja uma atualização do quadro para todo mundo que não acompanha, tá? E dialoga com boa parte das pessoas que acompanham Sim. superficialmente os bastidores políticos do esporte. E aí eu vou utilizar o exemplo de Rodrigo Guedes para falar de uma atualização desse recorte que eu estou falando aqui, dessa foto, de certa maneira, né? Que é o fato de Rodrigo Guedes ser um cara
mais vinculado, mais próximo a Gustavo do B Sim. do que era de Yuri Romão, e que rompe com Yuri, Na tanto cisão que de rompe, dezembro de 24. exatamente, quando Yuri Romão dá aquele golpe, vamos Isso. colocar assim, né, em relação ao Interno, né? interno, Isso. Então, esse é um ponto. Yuri não formou um grupo. Outro vice-presidente de Yuri, Matheus Souto Maior, liderança do Leões pela Foi Mudança da dessa tecnologia, oposição, né? vice-presidente de TI da gestão de Yuri. Tá? Então, assim, Yuri não formou seu próprio grupo. Por isso também, você vai dizer que Yuri é de quê? Ele é solto, aí você aproxima ele ao grupo de Vai Dubê. falar que Então, solto é esse aqui. então, então, a gente tem aqui o grupo de Dubê e vamos chamar de um subgrupo, né? Isso, Muito exatamente. ali pequenininho, que seria Yuri e pessoas muito próximas a ele, tá? Vamos tratar como um grande bloco aqui. Martorelli, Branquinho dentro desse bloco. Existe o Leões pela Mudança no extremo, tá? Nesse momento. Um grupo que surge no final do ano passado, nessa eleição, mas que para mim a roupagem ideal para enxergar e para analisar esse grupo é desse ano. Porque do trabalho de 2024 para o de 2025, o tom é muito melhor. As lideranças são de uma postura, de um entendimento, de um relacionamento muito melhor. Então eu acho que o pela Mudança de 2025 é uma versão Atualizada. amadurecida, mais profissional, muito mais plausível do que a de 2024, tá? Muito mais plausível. É um grupo muito claro. Esse grupo, em alguns momentos, foi relacionado ao grupo de Luciano Bivar. Por exemplo, foi feito um almoço esse ano de oposição com lideranças e Luciano Bivar foi para esse almoço, participou, inclusive acabou sendo a voz oficial desse almoço. É justo dizer que é um grupo só? Não. Também não vou tratar como subgrupo. Eu acho que são dois grupos separados. Luciano Bivar não hoje não estava tão diretamente ali vivendo o Ativo. esporte. Voltou agora. Isso, Só que o Luciano Bivar não precisa estar ativo para ter o seu grupo. Na hora que ele perfeito. aparece, é o contrário de Yuri. Exato. Luciano Bivar vai ter sempre lideranças, pessoas, grupos, subgrupos que estarão ao lado dele porque ele tem uma voz, ele tem uma história diferente. Tá? Então você considere o grupo aqui de Luciano Bivar, que é muito difícil dizer quem é de um, quem é de outro exatamente, e aí você pode ter algumas derivações. E que não está na imagem, porque não está tão publicamente no xadrez, o grupo de Milton, tá? O grupo que a gente chama do grupo de Milton Bivar, que eu diria que o que se tornou mais público foram postagens de Jurandir Gaioso, que foi vice-presidente de comunicação, Comunicação, né? e que eu achei muito necessária aquela postura dele. Um Tá? posicionamento, né? Achei muito necessário. Uhum. Por quê? Porque estava de um jeito que só quem falava era o Leões pela Mudança. Era uma oposição única, né? Aí, em algum momento, e o E próprio Luciano presidente. Bivar como uma voz que Mas ele. estava isolada. Mas nem estava. E outra Tava coisa, muito isolada, eu isolada. acho, Ou ligada ao próprio Leões pela Mudança. Tá? em alguns momentos Por do exemplo, o fato. Leões pela Mudança, uma vez eu falei no programa que tipo, o carro de som, né, que circula a cidade diz: ó, isso não é nosso. Eu não sei nem de quem é. Pra você ter ideia, eu não sei de quem é. É em alguma interseção ali entre Leões pela Mudança, Luciano Bivar. Não sei exatamente posicionar. Que é um carro de som que circula a alguns bairros, né, do Recife, estrategicamente escolhidos, divulgando os malfeitos Isso. da gestão de Yuri. E então, Celso, quando o Jurandir se posiciona, foi há umas 2 semanas, eu achei bom porque, tipo, ó, o grupo de Milton está aqui. Mas não está hoje diretamente relacionado nesse xadrez. Eu diria que esse grupo de Milton, na raiz dele, ele é mais opositor ao Dido B. Seria mais fácil tratar ele hoje como um grupo distante do que próximo dessa composição que está sendo feita. Então, é importante deixar as peças mais ou menos distribuídas na mesa para entender outras camadas do debate que a gente vai trazer, tá? Mas para trazer as outras camadas, acho que chegou a hora de ler o que é que Martorelli falou, tá, Celso? Vamos lá, trechos aí das falas
de Martorelli publicadas no Globo Esporte. Yuri reconhece que não tem mais ambiente e vai sair até o dia 5 de janeiro de 2026. Já é Aquela uma nova data. mudança de data. Depois de fazer as auditorias, porque 31 de dezembro fecha o ano. Aí ele faz as auditorias e dia 5 de janeiro ele entrega o cargo, disse Martorelli. Importante. Não vai ter auditoria em 4 dias, ainda mais os dias são 1, 2, 3, 4 de janeiro. Não vai ter. Essa auditoria já começou a ser feita. Essa auditoria vai ser feita de 3 trimestres, tá? Essa auditoria está em curso. Não sei se oficialmente começou a ser feita, mas o que eu quero dizer aqui é, não vai ser feita no dia que ele, né? Do dia que ele anunciou ali que vai sair, Exatamente. 31 de dezembro, até o dia que Martorelli está afirmando que ele Essa vai auditoria oficialmente sair. já vai começar a ser feita. Fred, deixa só fazer um parênteses aqui de algo que talvez seja importante para a gente fazer a descrição da cronologia desses eventos e dizer que o próprio Martorelli, ele foi personagem de da notícia em torno de uma reunião que haveria entre lideranças do esporte, ex-presidentes do esporte, onde supostamente se trataria do assunto SAF. Foi dessa forma que Yuri conseguiu adesão para essa de conversa. mais presidentes para essa conversa. Mas alguns presencialmente, outros por vídeo. Perfeito, perfeito. Mas quando foi apresentado o tema real da reunião, que era pedido de apoio, essa reunião em torno de apoio para a gestão de Yuri, Martorelli levantou-se, foi duríssimo, Celso, e saiu, né? Chamou Yuri de presidente ilegítimo. Só para gente ter ideia do que porque a gente falou agora há pouco que são das mesmas raízes, tal, mas é muito importante a gente ir pontuando. Foi dito exatamente isso de forma clara e direta a Yuri. Detalhe, Martorelli já tinha dito isso em entrevistas, tá? Martorelli, ele é radicalmente contra esse novo mandato de Yuri. Ele acha que isso foi uma violência jurídica, tá? E aí ele, na hora, disse: eu não vou ouvir nada de apoio a você sequer é um presidente legítimo. Pronto. Então esse é o tom. Foi importante pontuar, porque Martorelli está na costura. Perfeito. Certo? Me surpreendeu ele ter ido para esse protagonismo aqui nessa segunda-feira, mas ele está na costura, e ele está na costura tendo sido duríssimo publicamente e nos bastidores contra Yuri diretamente. Então foi uma importância, porque isso ajuda a entender que esse grupo não é tão grupo assim. Não é tão coeso, não é um monolito, Isso. né? Aí ele continua, tá? Ele vai renunciar, usando um termo que Yuri não empregou, tá? Ele e o vice. Acontecendo isso, no dia 5 de janeiro, já decorreu mais de um ano da data que ele tomou posse. Então, a eleição prevista no estatuto é uma eleição a ser feita no conselho e não direta. Isso aqui jogou luz no que estava sendo. E bate, assim, 100% com o que a gente já tinha ouvido nas nossas apurações. 100%. Nas conversas que a gente vinha tendo com outras pessoas. 100%. Isso aqui já bate 100% com o que a gente Só jogou luz, só tornou oficial o que todo mundo já tratava como real. Nós achamos que essa é a melhor opção. Porque a eleição direta agora no esporte vai expor o clube a uma série de aventureiros que vão tentar pegar essa presidência. Esse termo é muito ruim. Aqui é onde ele, para mim, falou o que não deveria. Chamar quem está do outro lado de aventureiros agora quebra uma das urgências que o esporte tem nesse momento, que é estabilidade e reconstrução de elos, junto com abertura de portas. Qual é um dos maiores problemas da raiz da gestão de Yuri? Fechamento de portas, desconstrução de elos. E aqui a instabilidade vem depois disso. Então o esporte, para chegar nessa estabilidade real e não a estabilidade forjada, o esporte precisa reconstruir os elos e abrir as portas. Quando você está chamando... Ele está chamando quem de aventureiro? Ele está chamando de aventureiro o Leões pela Mudança? Possivelmente. Ele está chamando de aventureiro Luciano Bivar? Eu acho que não, mas ele pode se achar. Certo? Ele pode se considerar que foi atingido. Luciano Bivar. Alguém do grupo de Milton pode se considerar atingido? Pode. Talvez
com frieza, Pela lógica, nem o grupo de Milton, nem Luciano Bivar vai entender que foi chamado de aventureiro. E detalhe, não foi. É. Foi diretamente relacionado ao Leões pela Mudança ou outros agentes que acabam aparecendo ali que não tem um grupo definido. Mas isso aqui é o oposto do que é necessário. Inclusive, para que essa costura toda que ele está fazendo, o termo legitimidade é difícil. Mas viabilidade. que ela seja menos, tenha menos cara de golpe e mais cara de composição. E Perfeito. mais cara de é isso ou nada. Porque quando chama de aventureiro, quem está sendo chamado de aventureiro tem razão em chamar de golpista. Perfeito. Se um está sendo chamado de aventureiro, o outro está sendo chamado de golpista. E por mim, Fred, nesse momento, nem Martorelli, nem do B, nem quem está do lado de cá dessa entrevista deve tratar a oposição como aventureira e a oposição não deveria tratar como golpe, na minha visão. Só que, na minha visão, não convence nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois, justamente. Do lado de cá, todo mundo declara que isso é um golpe. E do lado de cá, e do lado de lá, do lado de do B, todo mundo declara. Todo mundo não, né? Martorelli deu essa declaração de que são aventureiros. Tá? Esse choque não agrega em nada o tamanho do buraco que o esporte está. E aí, Celso, é o seguinte: nem sempre na vida, nem sempre na vida existe neutralidade. Quando a gente fala de política estadual, global, nacional, é mais difícil ainda, porque toda uma carga ideológica vem junto. Dentro do clube não existe carga ideológica. Ou não deveria. Ideológica, né? É que a ideológica que eu tô falando é ideológica em torno de visão administrativa. Sim, mas eu tô falando, quando eu falo ideológico, tô falando de outras coisas. Certo. Dentro do clube você vai ter visões administrativas diferentes, tá? Mas uma coisa muito clara que é o melhor pro clube. Tá? O melhor pro clube. E esse novo choque não é o melhor pro clube. Tá? Esse novo choque não é o melhor pro clube. Vou ler aqui mais algumas coisas para voltar para esse tema de forma mais direta. E aí a última frase dele é só para dizer que é branquinho escolhido e diz que é um pacificador, né? Muita credibilidade, muito respeito. De fato, tem credibilidade, tem respeito. Esse profundo conhecedor de futebol me preocupa, está muito tempo longe do futebol. 22 anos desde a sua presidência, 15 anos desde que ele foi vice de Gustavo do B. Mas quando ele foi vice de Gustavo do B, eu já não achei que a versão branquinho 2010, 2011 ela foi uma versão boa, como foi a de 2023, a 2003, 2004, tá? Depois, como eu prometi, eu vou falar um pouco sobre 2003, 2004. Mas vamos seguir aqui, Celso, porque além de Martorelli, tem outra declaração muito importante quanto a isso, que é a de Yuri Romão validando o que Martorelli disse. Porque Yuri Romão aqui, ele foi procurado por pelo Pedro INE, né? Maranhão e a fala é a mesma que ele deu para a Globo, ou seja, foi uma fala padrão. Esse momento pede união e trabalho. Não me oponho em atacar qualquer decisão que seja considerada por todos o melhor para o esporte. Isso já foi, ele foi instigado pós falas de Martorelli. Então, na hora que ele fala que pede união e trabalho e não se opõe a acatar, ele está validando que vai ser renúncia, que vai ser ali a renúncia do 5 de janeiro. E quando ele fala união, tudo, acho que já está até aceitando, né, esse elo ali com Martorelli. Então, importante essa fala de Yuri para entender que o que Martorelli falou foi validado pelo presidente. Então, ganha realmente um tom oficial, tá? Branquinho tá viajando, chega na quarta-feira e aí é que ele vai sentar com todo mundo para confirmar se seria ele mesmo o nome dessa costura, tá? O NE45 também procurou Luciano Bivar e Matheus Souto-Maior, porque são os nomes mais fortes hoje, tá? Matheus junto com o Ricardo Saleitão, com o Cadico, ali representando o Leões pela Mudança. E é importante ler as falas de cada um, tá? Bivar diz o seguinte: alguns conselheiros falaram comigo informando que já foi passado que ele pretende renunciar. Então precisa acontecer uma reunião extraordinária para definir isso. Os processos precisam ser respeitados. Ele não pode ficar até janeiro. Branquinho é um segundo step. E o caminho é ele renunciar, dizendo que o Branquinho acabaria renunciando também, tá? Já Matheus
numa declaração oficial também, tá? Porque eu conversei com o Matheus à noite, um pouco antes da gente gravar. Matheus estava no voo, eu tinha tentado falar com o Matheus de manhã, antes até, vê que coincidência, eu tinha tentado antes de tudo via público, e Matheus disse: Fred, eu estava num voo, mas como essa declaração dele foi, imagino que foi uma declaração já oficial, que está no nome dele, mas é uma declaração do Leões pela Mudança, O tá? movimento Leões pela Mudança é totalmente contrário à tomada de qualquer decisão sem a participação dos sócios. Eleições indiretas no Conselho, com o suposto nome de consenso que não conta com o apoio dos verdadeiros grupos de oposição, não tem legitimidade. Yuri Romão deveria renunciar imediatamente e parar de atrapalhar o planejamento do ano de 2026, que já está parcialmente comprometido. Vou sublinhar, Celso, essa frase, tá, de Matheus. Eleições indiretas no Conselho, com o suposto nome de consenso que não conta com o apoio dos verdadeiros grupos de oposição. Não tem legitimidade. Tem um que não conta com o apoio dos É. verdadeiros grupos de oposição aí no meio, que é importante, né? E eu concordo 100% com essa declaração. 100%. Porque o nome de consenso não tem o apoio e realmente os verdadeiros grupos de oposição são os que estão na tela. Exato. Exatamente. Os verdadeiros grupos de oposição são os que estão na tela. O grupo de Milton, que é de oposição, silenciou por muito tempo. Esses aqui, não. Tá? Esses aqui, não. Então, os verdadeiros grupos de oposição são esses daqui. E aí não existe consenso, né? E os nomes não estão sendo. E aí ele declara que não tem legitimidade. O que eu acho, tem uma leitura indireta aqui também, é que tal trazer um Matheus para uma conversa? Qual seria o maior obstáculo? Talvez, eu imagino que Yuri Romão seja o maior obstáculo. Para tentar encontrar, será que existiria, se tá, o presidente não vai ser, mas se criar um comitê gestor, porque há uma informação, tá, de que veio a público o nome de Branquinho, mas recebi de mais de uma fonte, de 3 ou 4 na verdade, quase que a totalidade, de que será montado um comitê gestor. Meio Que que já antecipa o cenário do que será o esporte a partir de 2027. estatutariamente. Estatutariamente, o novo estatuto prevê isso. Então, possivelmente, logo após o nome de Branquinho, vão surgir nomes de composição no entorno dele, tá? Não, o que eu apurei é que não existe nenhum nome nesse grupo ainda. Não sei se seriam 2, 3, 4, né? Mas estatutariamente seriam 3, então vamos trabalhar aqui como 3, se for Espelhar, né? se for espelhar o que vai acontecer em 2027. Mas não tem esses nomes, tá? É, é muito tópico, muito até bobo imaginar que Matheus ou Ricardo vão compor esse grupo. Não acho que a porta aberta para tanto. Não acho. Veja, Fred. Poderia haver, mas eu acho que não há. Tá. Tá? Siga então, com sua Poderia haver. lógica. Na minha cabeça, se fosse eu, botaria. Eu não tenho nada a ver, eu colocaria. Matheus, vamos ajudar a gente então aqui? Certo. Um representante. Você, porque assim, a verdadeira oposição foram eles. Era isso, pronto. O que eu ia falar, para não lhe atrapalhar, É. era justamente isso. Porque assim, Fred, veja, o que é que a gente tem hoje? Fatos aí no esporte. A gente tem os grupos, que a gente escreveu aí. A gente tem a situação, que a gente também já escreveu, não vou perder tempo aqui escrevendo. A gente tem a situação de Yuri, também não vou perder tempo descrevendo. Mas a gente tem, sobretudo, urgência, Sim. certo? A gente, sobretudo, tem Muita urgência. muita Desesperadoramente urgência. urgência, certo? Então, eu acho, já falei isso aqui, que se tem alguém ligado ao esporte preocupado com o CPF de Yuri, essa pessoa precisa se perguntar se realmente você é a pessoa certa para estar tocando de alguma maneira, executivamente ali, operacionalmente, esse processo que o esporte precisa atravessar, certo? Se você está preocupado com o CPF de Uri, é melhor repensar e falar, velho, veja, não sirvo para o momento, me sinto aí impedido, de alguma maneira, de participar do processo. É melhor. Então, partindo do pressuposto que as pessoas estão preocupadas com o CNPJ do esporte e não com o CPF de Uri, eu acho que o lógico é você chamar essas pessoas para conversarem, porque como você Sim. falou, Conversar com absoluta certeza. não existe
conversa sobre um eventual consenso se você não entrou em contato com a E oposição. você não pode Você não fez tratar como algo nada. mínimo. E não é mínimo. É. E aí o que é que eu acho errado, certo? Aí é onde você falou. Um cara como Martorelli, que tá obviamente, publicamente, escancaradamente colocado como oposição, principalmente a essa última, a atual gestão de Yuri Romão, Perfeito. não pode, neste momento em que ele está fazendo um papel de transição, certo? Porque a partir do Certo, momento que ele certo, vem a certo. público ali, Totalmente. Virou um homem da ele já transição. virou um porta-voz, já virou um homem Sim. da transição. Ele não pode, enquanto pessoa da transição, Fechar uma porta. ele fechar a Cortar porta. um Se elo. Yuri quiser fechar a porta, ele fecha, alguém vai lá e abra. É isso. Certo? É Yuri isso. foi lá e fechou a porta, aí você, Yuri, dá licença aqui, que você não é mais o porteiro, não é mais o dono dessa chave. Essa chave pertence ao clube e tá aberta aqui de volta. Isso. E se é para ser Martorelli essa pessoa e ele mesmo tá fechando essa porta, ele tá errado. Tá. Certo? Concordo. Ele tá errado. Por quê? Porque você precisa ouvir Claro. quem Somar. tá, Fred, vindo a público reiteradamente falar, discutir e mostrar preocupação com o futuro do Você, esporte. Celso, além de ouvir, você ganha representatividade. Perfeito. Tá? E você Perfeito. tenta diminuir o impacto de uma eleição indireta. É óbvio que é um golpe. Um golpe. Eu usei a palavra errada. Eu quis dizer. É claro que é uma pancada, Sim. certo? É claro que é uma pancada que a democracia sofre Sim. sempre que alguém é eleito indiretamente. Sempre. Sempre, pô, Sempre. 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 Então nós não vamos ficar discutindo aqui duas pessoas É. que são declaradamente democratas politicamente, né? A gente não vai ficar se debruçando aqui sobre as virtudes da democracia, do processo democrático. Exatamente. Então, claro que toda eleição que não é direta, Já há uma fratura já há uma na fratura democracia. democrática ali. É um Aí negócio pra você olhar. você vai precisar entender porque, de novo, não estamos falando de uma cidade, de um estado e de um país. Exatamente. Estamos falando De de um um clube de clube. futebol. E o clube de futebol tem como princípio número 1 vencer o próximo jogo. Isso. Tá? No caso do esporte, o próximo jogo que eu me refiro é o Campeonato Pernambucano. Estar bem, passar na Copa do Brasil, avançar Na Copa do Nordeste. quando chegar a Copa do Nordeste, porque esse ano ficou mais pra frente, né? Mas existe urgência, remontagem total, contratos longos, muita coisa para ser feita. Muitos contratos, inclusive. Muita coisa para ser feita. Então o esporte precisa de iniciar os trabalhos hoje, Isso. amanhã, Isso. tá? E é muito difícil qualquer desenho para iniciar esse trabalho agora, tá, Celso? Então, tendo feito essas apresentações e essas leituras, eu vou tentar focar agora, Celso, um pouco no momento pós exposição de todas as visões, tá? Que é esse momento que justamente que a gente está aqui debatendo. Aceitar uma fratura democrática para uma eleição indireta ou clamar por uma eleição direta que não existe hoje uma ponte para ela. E por que não existe hoje uma ponte para ela? E é isso que é um ponto fundamental entender. Tá? É fundamental. E quem minimiza isso, Celso, está sendo muito ideológico ou diretamente já movido por terreno político ou está completamente desvinculado da realidade. Porque existe um ponto fundamental. Yuri deveria renunciar semana passada, semana retrasada. Cabe uma renúncia de Yuri? Sim. Deveria vir? Deveria. Deveria ser renunciar hoje? Deveria. Deveria renunciar amanhã? Deveria. Essa renúncia abriria o processo de uma eleição direta? Isso. Sim. Pô, uma eleição direta vai demorar 40 dias, 50 dias, como é que vai acontecer? O clube vai parar? Tenta-se, quem sabe, um nome de transição, algo para sustentar o clube nesse período. Não faço a menor ideia de como deixar um clube nessa época do ano, 30, 40 dias, sem ninguém. Seria. Né? Rafael Campos ficaria, mas ele teria que renunciar também, senão seria ele. Enfim, é um colapso administrativo. Mas vamos fazer de conta, preciso usar esse termo, fazer de conta que teria como o clube andar 40 dias aí, para um processo Arrumaram um eleitoral. nome aí, Branquinho, pronto. Branquinho vai fazer vai essa ser transição até o processo eleitoral. ok, tá? Ok. Eu
Iria. Se dissesse isso, Yuri renuncia terça, arruma um interventor, alguém para uma transição e vamos. Aí você tenta no conselho antecipar ao máximo essa eleição para 20 dias, 15 dias, sei lá. Não conheço o estatuto a ponto de saber os prazos, mas que os prazos fossem cortados, seja lá como for, viabilizar essa eleição. Era o melhor para fazer? Me assusta esse período sem ninguém, mas vamos lá, era. Algumas pessoas estão enxergando só isso. E aí eu estou concordando com elas. Mas Você que isso está também assistindo, isso aí também tá no campo das ideias só, porque porque tem não um é problema importantíssimo quanto a isso. essa figura aqui, ó. Yuri Romão Não vai renunciar amanhã. não vai Ele não renunciar. saiu semana retrasada, ele não saiu semana passada, ele não saiu ontem, ele não saiu hoje e ele não vai sair amanhã. E aí, Celso, eu vou falar agora pessoalmente. Na tarde dessa segunda-feira, eu não sei o quão coordenado foi, tá? Mas obviamente foi coordenado, porque vários perfis sem nome, sem perfis, né? Não sei o que, Leão pela Leão Novo, Leão Diferente, pelo Esporte Tudo, perfis anônimos, né? E um ou outro perfil Identificado. identificado vieram com um print meu de 2021, quando da renúncia de Milton. Questionar o que seria, na visão deles, uma contradição de posicionamento meu, tá? Nesse print, eu dizia que, com a saída de Milton, em 2021, era junho, julho, com a renúncia de Milton, qualquer coisa que não fosse uma eleição direta era um golpe, tá? A saída de Milton gerou a renúncia. O que é que manda o estatuto? Eleição direta. Qualquer coisa que não seja isso, É gol. ponto. Isso. É muito claro e muito direto o que eu falei, tá? Aí, por que seria uma contradição se eu estou aqui abrindo espaço para considerar uma costura? Porque quem não quis entender, quem fingiu não entender ou quem realmente não entendeu, não existe a renúncia aqui. Quando Milton Bivar renunciou, Milton Bivar fez uma reflexão Pessoal, pessoal, particular, privada. isolada, e foi mesmo, inclusive, tá, Celso? Muito particular. Muito particular. Não foi nem muito conversada com o grupo dele. Isso. Milton teve desapego ao poder, porque não precisava. O ano começou ruim, ele só estava na Série A. Zona de rebaixamento, lutando ali pela permanência, às vezes uma rodada fora tal. Um ano normal do esporte, mas crítica, algumas questões pessoais. Milton isolou, ou isoladamente, pediu a renúncia. E Carlos Frederico, então vice-presidente, que já tinha, já vivia uma situação Um drama de pessoal saúde, também, né? que Para quem não acabou conhece, Carlos Frederico acabou morrendo, falecendo, né? acabou morrendo, né? Também renunciou, porque Carlos Frederico tinha total legitimidade e capacidade para assumir o barco de Milton, mas era inviável, tá? Naquele momento, E sempre circulou bem, né? sempre. E naquela alternância, naquela lacuna de poder, tinha que haver uma eleição. Tinha que haver uma eleição. E o golpe que se dava ali era de conselho, algo diferente. Qual a diferença agora? Pô? E aí é algo que precisa ser. É o que eu falei. Quem não entendeu, ou não quis entender, ou quis fazer política a partir de mim, porque, como eu fui uma voz muito crítica a Yuri, essas pessoas estavam sempre endossando. Vídeos meus sendo publicados, né, bem multiplicados por aí. Porém, eu não tenho um lado, eu não tenho o comprometimento que algumas pessoas têm com um grupo político. O meu objetivo, quando eu criticava Yuri, era apenas expor a minha visão sobre o que estava acontecendo. E nada mais. Escalonou para um ponto que a minha visão sobre o que estava acontecendo levava à conclusão que por mim seria melhor que o esporte ficasse sem Yuri? Sim. Como foi de Cássio, como foi de várias pessoas. Mas isso também não me faz pegar uma bandeira e dizer: sai Yuri e eu quero que esse aqui seja presidente, ou que aquele ali seja presidente. Tá? Então, como eu não tenho essa motivação, eu preciso me ater a uma única coisa: a realidade. E aí, infelizmente,
o desapego ao poder, a hombridade, a leitura de cenário que Milton teve em 2021, Yuri Romão não teve e não tem ainda. Por Yuri Romão, ele seguia. Yuri Romão, poucos dias antes de anunciar que sairia, ele garantiu no conselho que não sairia. E nas primeiras conversas que teve, ele queria ajuda para seguir no poder. A gente falou de uma reunião aqui, ele se reuniu com o Luciano Bivar na segunda-feira da semana passada. E Luciano Bivar, quando falou, ele cortou o tema ele sair. Ele queria apoio. Ele aceitaria abrir mais o clube, tentar restabelecer elos. Mas ele não queria sair. Então, assim, veja só. Vamos para uma linha de raciocínio muito básica aqui. Existe a chance de Yuri, numa reflexão pessoal, altruísta, dizer: não, pro bem do esporte, eu não sigo. Eu não fico. Eu não fico. Diga ao bem de todos e felicidade geral da nação que eu não fico. Saio, eu que saio. Eu não fico. Existe essa possibilidade? Veja, Fred, existe, né? Hipoteticamente, ela está entre uma de outras tantas possibilidades. Eu só acho que ela é das mais remotas. Verbalizada por ele, aberta e indireta e em grupos, que não acontece, tá? Que não acontece. O impeachment tem uma mísera porta aberta no conselho para esse impeachment andar? Não. Não tem. O conselho sempre bloqueou. E ainda que houvesse agora no conselho, quanto tempo se arrastaria o impeachment? Tá? Então, quando eu somo uma coisa que é importante para todo mundo, chamada realidade. Eu estou trabalhando aqui com algo que todo mundo precisa trabalhar, chamado realidade. Deixar a realidade de lado é muito fácil, pô. Se eu dissesse assim, ó, não quero saber da realidade, não me importa a realidade. O certo é renúncia agora, seguido de eleição direta. Pronto, esse é o meu discurso. Pronto, oficialmente esse é o meu discurso. Não, isso é o certo. Eu tô acrescentando em quê, dizendo isso aqui, Celso? Nada. E nada. Sabe o que é que eu tô acrescentando? Pronto, eu vou fazer. É um absurdo que não seja uma renúncia nessa terça-feira e que essa renúncia venha acompanhada de eleições diretas. Pronto, faça um corte, coloque aí, é a minha opinião. Mas a minha opinião, o meu grito, a minha postura não está conectada com a realidade. A realidade é amarga, a realidade é sombria, a realidade é uma costura de bastidores. E foi essa costura que, com muita dificuldade, tá? Com muita dificuldade, chegou no cenário que Martorelli expôs hoje. Como o Celso lembrou, Martorelli é um cara que deu uma dura pública e pessoal e direta em Yuri. Foi com muita dificuldade que Yuri abriu essa brecha para essa costura. Tá? Yuri, como a gente mostrou a fala dele, ele vai sair seguindo o que esse grupo acordou com ele. Tá? É a saída dos sonhos? Não. É o correto? Não. É uma sensação de que a justiça foi feita? Não. É melhor para o esporte? É. Numa das discussões que eu tive no Twitter, a partir dessa tentativa de exposição ali do meu tweet de 2021, uma das pessoas, que inclusive é interlocutora também do Leões pela Mudança, diz: nesse ponto eu concordo com você. O pior é Yuri ficar. Pronto, eu disse, então nós estamos exatamente no mesmo ponto. O pior é Yuri ficar. Como é que Yuri não fica? Ele renunciando até 31 de dezembro, ele não vai renunciar. Impeachment não vai acontecer. Então eu preciso que alguém me diga como ele não fica. Como é que ele não... Como é que vai fazer? Vai convencer ele? Aí vamos fazer o quê? A torcida faz mais pressão. Seria o caminho do conselho que a gente falou, só que é um caminho que também não é... O conselho criar algo extraordinário, o conselho que é dele. Isso. Não tem, tá? Até mandei hoje, circulou um documento, eu mandei um documento para Ricardo Seleitão, que entende muito disso. Era um documento meio que de algum conselheiro, nem sei se esse documento, de fato, mas estava circulando no WhatsApp, eu pedi para Ricardo dar uma olhada, ele leu e falou, veja, texto de IA, tá entendendo? Muito frágil, não vai andar, que era justamente o conselho chamar, já que ele falou que vai sair, chamar
uma assembleia extraordinária para tentar tirar agora. Considerar que a renúncia não pode ser para frente. Se falou que vai renunciar, está renunciado. Mas isso não existe na prática. Então, assim, se essa minha postura, se a minha visão do quadro está frustrando o interesse político de alguns, não posso fazer nada. Se está frustrando a expectativa de alguns, me desculpe, mas eu estou preso à realidade. E eu parto de um princípio básico. Yuri precisa sair, o esporte precisa ter estabilidade, o esporte precisa reconstruir elos e o esporte precisa abrir portas. Lembre que se você voltar 2 semanas atrás, eu até falo que eu ainda aceitaria se no final disso tudo Yuri virasse uma rainha da Inglaterra, o que ele propôs ao grupo dele, mas distribuísse todo o poder. Veja a situação de desespero É um negócio que você já que eu aceitaria, já né? estava. É. Então, assim, a minha necessidade de mudança é tão grande que eu enxergo essa costura política como o único caminho possível. Agora, eu defendo várias vezes aqui o que a gente já defendeu nesse programa, que essa costura seja mais transparente, e Marta Aurélio assim o fez hoje, seja tudo feito às claras, que não sejam informações de bastidores, que não sejam nas sombras, e que não faça o que Martorelli fez. É um elogio e uma crítica, É. que é chamar quem está do outro lado de aventureiro. Estabeleça pontes, tá? Agora, a realidade é amarga. Pô. Olha a situação que o esporte está. Aí se você disser, Fred, você prefere uma composição para o esporte ter uma mudança de rumo imediata, porque detalhe, o que se fala, e aí não está tão público isso, é que se Branquinho confirmar na quarta-feira que aceita, já pode haver uma imediata. Não está me faltando a palavra. Dele assumir imediatamente uma gestão? Extraoficialmente, tá? Extraoficialmente. Pode haver uma. Não é interferência, me fugiu a palavra exata, mas um grupo pode começar a tomar as decisões do clube, tá? Uma pessoa chegou até a me falar em procuração, mas eu acho que procuração é muito oficial para Frágil. acontecer. É frágil, eu acho. Mas que essas mudanças começariam. Inclusive, hoje, eu recebi de uma fonte dentro do clube, que eu basicamente não tenho, ela é indireta, de dentro do futebol, de que possivelmente os dois gestores, né, Thiago Ambrogini e Henrico, devem sair do esporte nos próximos dias. Os dois estão viajando. Tá? Um está com o clube no Rio e outro está com Zé Lucas em Dubai. Mas que já é isso, possivelmente já é a sinalização dessa costura desse novo grupo que está abrindo um caminho para o esporte a partir de agora. Tá? Traumático, sim. Sem o viés democrático necessário, sim. Tem outro. Quando surgir outro, tá? Se surgir outro, detalhe. Em outra conversa que eu tive, de um lado me disseram, talvez em algumas semanas possa ter uma surpresa. Aí eu não faço a menor ideia do que se trata, tá? A menor ideia do que seria essa outra linha. Não faço, e eu estranhei muito o plural de semanas, porque para mim tem uma urgência É. latente aqui na mesa, tá? Então, Celso, de forma muito clara, muito ampla, tá? Sem vinculação, sem medo de consequências de agradar ou de desagradar, que eu vejo o cenário dessa forma. Tá? O que é que o Leões pela Mudança, Celso, pode fazer? Que eu conversei, tá? Eu já, indiretamente aqui eu já falei que só hoje eu conversei com o Ricardo e com o Matheus. Não vou detalhar aqui o que foi conversado. Mas se eu tivesse realmente do lado deles, assim, fui contratado para pensar politicamente, porque tem um ponto político que a gente precisa trazer aqui, que é fato. Essa costura política, esse novo presidente que sair, congela um pouco, né?
o volume que o Leões pela Mudança conseguiu gerar, porque parte do objetivo foi alcançado e eles não teriam nenhum ganho político de grupo com esse objetivo palpável, porque real eles tiveram. Exato. Tá aqui a gente falando deles Pô, a gente nunca tinha falado até 2 semanas, e né? passou a fazer parte aqui do dia a dia, né? Exatamente. Então, Celso, existe um ganho, mas é um ganho mais subjetivo. Se o Sport de 2026 der certo com esse arremedo aí político, quando chegar a eleição, esse grupo vai ter mais força. Tá? Toda a construção que o Leões pela Mudança fez em 2024, mas fundamentalmente eu gosto de separar muito 2025, vai ser valorizado, mas vai ter ficado distante se der certo. Se não der certo, eles vão ter a mesma força. Mas todo mundo é esporte e ninguém torce para que dê errado, tá? Então a gente tem que entender esse lado político deles. Mas infelizmente nós não somos, infelizmente não, felizmente nós não somos braço de interesses de um lado nem do outro, né? A gente tenta aqui ao máximo encontrar os melhores caminhos para o esporte, né? Fred, para cumprirmos todas as nossas promessas, queria que você também lembrasse um pouco, porque é preciso, Sim. tá? É preciso. Pô, uma das primeiras Branquinho coisas que a gente falou aqui foi sobre Branquinho, né? Branquinho, que foi presidente do Sport em 2003, 2004, é muito né? tempo. É muito, muito, muito tempo, né? E, tipo, até para tirar isso da frente, de forma bem clara, uma pessoa na faixa dos seus 80 anos pode comandar um clube? Porra, Muita gente a está turma, atacando Branquinho apenas pela idade. não, é isso que eu vou tratar, deixar Porque claro. nessa onda de cegueira política, muita gente está sendo Embarca, etarista aí demais, Mas né? bora mais uma vez fazer o nosso trabalho aqui, fazer a nossa parte, dar nome aos bois. Sim, Etarismo é etarismo, né? isso, E precisa ser chamado da forma correta isso. e precisa ser tirado da mesa do debate quando não cabe, né, esse tipo de questão. Então, para deixar claro, uma pessoa de 80 anos de idade pode comandar um clube de futebol? Porra, Lula tem a turma 80. comanda país, pô. Lula tem 81, sei lá, 80 e Trump 79. pronto. Então, Lula e Trump, as duas maiores democracias do Ocidente, né, são senhores ali que circulam na casa dos 80 anos. Então, é óbvio, óbvio, que uma pessoa de 80 anos tem plenas condições, E ele tá bem, tá? perfeito, Tá muito bem. tem plenas condições de comandar um clube. Agora, duas coisas aí, certo? Primeiro, a pessoa precisa estar realmente bem, com a saúde bem, né? Isso. Mentalmente Como Lula e bem, Trump estão. como a controvérsia. Não, mas falando sério, de verdade, pô. Porque você é da linha que existem uns 5, 6 Lulas, né? Não, sou da... Porque tem essa, né? Que ele já morreu até, já né? morreu, é feito um Beatle, né? Não, eu tô falando de Trump, pô, na resenha. Mas é o seguinte, a vida pra ele não tá fácil. Mas o fato é que pra uma pessoa. Tá tão boa a vida pra turma aqui. Meu irmão, a turma assinava na hora pra trocar a dor de cabeça. Mas, ó. Então, quando eu falo que a pessoa precisa estar bem, é o seguinte: a pessoa precisa estar ativa no sentido de estar exercendo aquela função para a qual ela Sim, vai, total, ela vai total. ser escolhida para exercer. O que você está dizendo é que Lula e Trump, mesmo quando não estavam na presidência, e os dois tiveram mandatos anteriores, continuavam sendo agentes políticos. Perfeito, exatamente isso. Então, Isso. se Branquinho tivesse continuado ativo no futebol, com gestões, né, com conselhos, concursos, qualquer coisa do tipo, pô, consideraria que está nessa situação, Ele que ele virou está ativo. prefeito de Bezerros. Nesse meio tempo, ele foi de fato para a política. E a outra questão que Ele me até renunciou ao preocupa, mandato. é a questão da estrutura. Os caras têm um Estado, um aparelho, um Do aparato. caralho. eu ia falar, Aparalho, um aparelho. aparato, me veio o aparelho, saiu o aparalho. Mas tanto Trump quanto Lula, eles têm um aparato estatal Sim. dando suporte. Equipes absurdas, né? Gigantescas, né? E é preciso saber se transpondo a lógica para um clube, se Branquinho vai ter também essa estrutura, né? Que a gente não sabe. Então, vou tratar de colocar essa nossa visão
na mesa para que a gente não seja acusado levianamente de nada, deixando muito claro o que a gente considera estar ativo, né, para essa função e ter uma estrutura para exercer essa função que Celso, Branquinho tem a chance de exercer novamente. quando veio a público o nome de Branquinho, eu achei muito ruim. Muito ruim. Mas, pensando justamente nessa distância, e repito, o Branquinho 2010, 2011 com Gustavo do B não foi bom, tá? Não foi uma gestão de futebol boa do esporte. E aí você volta para 2003. O biênio 2003, 2004, muita gente olha, inclusive pessoas que têm 20 e poucos anos, olham ali o resultado, né? Horrível 2004. O Sport estava num colapso financeiro absurdo em 2022, em 2002. 2002, tá? Que é, 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 com Fernando Pessoa, que assumiu, consegue uma Série B muito digna em 2002, mesmo no colapso. E Branquinho, em 2003, ele tira o esporte da crise financeira, ele forma um esporte que disputou semifinal de Copa do Brasil, tá? Com pau a pau com o Flamengo na semifinal. Não subiu por um detalhe ali de perda de mando de campo. O STJD tirou o Sport da ilha, o Sport não empatava na ilha, tá? Era um time. Palmeiras, né? Era Palmeiras. Detalhe, só subiam dois. O quadrangular final tinha Palmeiras, Botafogo e Sport. Né? O Sport enfrentou dois gigantes do futebol brasileiro, um gigante e meio na época, porque agora o Botafogo Virou voltou a gigante. ser gigante, né? Mas enfrentou ponto a ponto e foi para uma decisão em Garanhuns. Né? A decisão que seria na ilha contra o Palmeiras acabou sendo em Absolutamente Garanhuns. política, com É, Marcos falando não, de né? ilha, não sei o quê. Foi um capítulo ali que o Hoje não esporte, acontece mais. o esporte esteve muito bem no futebol de 2003. Em 2004 deu errado, tá? Mas havia uma evolução administrativa no clube. A gestão de Branquinho é considerada uma boa gestão, mesmo com as coisas dando muito errado em 2004, tá? Só pontuar isso, porque eh, quando você encaixa no histórico, o esporte melhorou. O esporte de 2002, ele entrega um esporte melhor, mesmo tendo vivido um 2004 de resultados muito ruins, tá? O time desandou e as coisas no futebol são assim, tá? Nem todos os presidentes são avaliados diretamente pelo resultado. 2005 vai vir aquele esporte que era a seleção da Série B Isso. de E dá 2004, completamente completamente errado. errado. E o de 2006 dá certo. Que foi o esporte Atlético Paranaense. Exatamente. Então, são as curvas, tá? O Sport terminou 2004, pronto. Deu tudo errado e contratou o time do Fortaleza que subiu. Os destaques do Fortaleza estavam indo para A, o Sport trouxe para B. E Colapso colapso 2005, absoluto. tá? Colapso absoluto. Futebol. Mas era um time que estava um clube que voltou a respirar, tá? Então, o legado de Branquinho enquanto presidente é bom. Não é um dos maiores presidentes da história do esporte, não é. Mas é bom. Agora, o que me fez digerir o nome Branquinho? Duas coisas. O perfil dele, Agregador, você fala. pacificador, tá? Uhum. Você não vai ver ninguém atacando o Branquinho. É, Não faz sentido, não tem motivo, tá? E outro ponto, a informação de que ele vem com o aparato, certo. de que ele vem com um comitê, de que ele vem com a mobilização política no entorno dele, tá? Só espero, Celso, que e Branquinho é um cara muito correto nesse ponto, sempre foi, que quando ele assumiu o clube, se ele assumiu o clube, se essa costura realmente levar ao novo presidente, que não se vire a página por inteiro, tá? Porque a gestão encerrada de Uri deixa interrogações e questionamentos que precisam aparecer nos balanços, a forma como aquelas compras foram feitas, o quanto de dano, de comprometimento de dívidas o clube fica, tá? Como o clube ficou financeiramente, tá? Se houve um investimento programado, coordenado e que o clube poderia pagar,
ou se não, ou se foi uma responsabilidade financeira que vai comprometer os próximos anos. Essas respostas precisam ser transparentes na nova gestão, tá? E Uri fazer parte dessa costura não pode ser uma anistia a erros que porventura possam ter acontecido nessa questão De responsabilidade fiscal, né? de dinheiro mesmo, de Não. porra, gastou com o Carlos Alberto, mas pôde pagar Carlos Alberto? Foi só uma. A gente vai ter dinheiro de forma programada para pagar? Então, beleza, escolheu o jogador errado, ok, mas havia uma programação financeira para pagar. E se tiver isso, aí a gente vai criticar e culpá-lo sempre pela péssima visão De futebol. de futebol e de você ter investido tanto num jogador que não cabia. Isso não tem como remediar, já foi. Mas pior é se fez isso sem poder pagar. Aí, meu Né? amigo. Então, que se prove que as auditorias venham e que o esporte tenha programado recursos para poder honrar aí, né? Se bem que já venderam aí um jogador da base para pagar essa conta, pelo menos essa que eu estou falando aqui, mas os 50 anos, de que forma foram investidos dentro do clube. Então, assim, que seja transparente tudo, tá? Se vai ter uma fratura democrática, que não tenha uma fratura de transparência. Eu acho que esse é o ponto. Muito bem. Então, dessa forma, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aqui a companhia de Fred Figueroa, agradecer a direção de João Trigueiro e, sobretudo, agradecer a sua audiência, agradecer o seu apoio de sempre. Se você puder deixar seu comentário, deixar seu like, deixar aqui a sua contribuição, você pode sempre também compartilhar nosso conteúdo com alguém que você vai nos ajudar a chegar mais longe. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.